Shalom, povo de Deus, paz e graça. Mais um dia na presença do Senhor para gravar mais um vídeo aqui falando sobre as coisas de Deus, coisas maravilhosas que nós nunca nos cansamos de falar das coisas de Deus. Nós nunca podemos esmorecer e nos calarmos sobre as coisas de Deus, principalmente nós que somos filhos de Deus. E hoje eu estava meditando na palavra e Deus colocou no meu coração para falar sobre casamento. E Deus me levou lá no livro de Provérbios 18:22, onde diz: quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. É forte. Tem outros versículos também lá de Mateus que os irmãos já conhecem já, mas eu vou ler aqui rapidinho. Mateus 19, versículo 6. Assim que eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Os irmãos já conhecem esse versículo. Eu estava meditando na palavra e Deus colocou no meu coração para falar sobre casamento. Para os irmãos que não sabem, eu sou casado já, são 4 anos casado e 9 anos juntos. Demorou 5 anos para eu casar, mas casei na bênção. E Deus estava colocando no meu coração para falar sobre esse assunto, sobre casamento. Como podemos ter um casamento abençoado? A única forma de termos um casamento abençoado é colocando Deus na frente. Colocando Deus como centro do nosso casamento. Porque o ser humano, para aturar outro ser humano, é difícil. Pode ser a pessoa que você mais ama. Pode ser teu pai, tua mãe, teus irmãos, até propriamente teus filhos, tua esposa. O ser humano lidar com outro ser humano é difícil. O amor vem de Deus, não vem de nós puramente. Deus é amor. Então, se Deus é amor, nós somos a cópia, imagem e semelhança de Deus. Então, o amor vem de Deus. Nós só conseguimos amar por causa de Deus, não por causa da nossa própria vontade de querer amar. É Deus que revelou esse amor dele para conosco e que nós estamos com esse amor dentro e nós passamos para outros. Assim, manifestamos o nosso amor para outras pessoas que nós amamos, né? E eu estava meditando nessa palavra e é uma verdade. Nosso casamento só pode ficar fortalecido com Deus no centro da vontade do nosso casamento. Porque do contrário é luta, é guerra o tempo todo. Tem pessoas que têm uma grande luta no casamento, uma grande guerra. Isso eu falo porque com isso eu também tenho minhas lutas no meu casamento, como toda pessoa tem. Mas eu consigo vencer porque eu coloco Deus na frente. A Bíblia fala: amará teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Então, meus irmãos, primeiro nós temos que amar Deus e depois o próximo. Deus primeiro instituiu a família, depois a igreja. No início era a família, não era a igreja, o templo, assim. A família vem primeiro, depois vem a igreja. Acontece que tem muitos aí que trabalham na igreja, mas não tem tempo para a família. Primeiro você tem que blindar teu casamento, tua casa, para depois você querer fazer outras coisas. Não adianta você querer partir para uma guerra e deixar reféns. Você quer avançar numa guerra, mas deixa os reféns lá na tua casa.
Isso o diabo tem usado muito. Por que muitos têm divorciado? Porque às vezes dão brecha. Eles ficam enfurnados, achando que estão fazendo a obra de Deus ali, dentro da igreja, do templo, o tempo todo, grudado ali. E deixam de cuidar das suas próprias casas. Quantas vezes eu já vi até Deus usar profeta, homens de Deus, para falar para aquela pessoa: Deus está mandando você cuidar da tua casa. E a pessoa: não, estou fazendo a obra de Deus, estou fazendo a vontade de Deus. E daqui a pouco a pessoa começa a ter luta no casamento e vem um divórcio e a pessoa está lá na luta. Primeiro, a nossa casa, nosso casamento, nós temos que blindar, porque senão nós deixamos reféns. E depois a igreja. É assim, a ordem: Deus acima de todos, depois família e depois igreja, o templo, a obra de Deus ali. Se você, a primeira obra que tu tem que fazer para Deus é tua família. Não adianta nada tu querer fazer a obra de Deus no templo, ali com o pastor, na igreja, mas tua família tá lá, de refém. Tem que blindar tua casa para depois você começar a fazer a obra de Deus ali independente, porque tua família tem que estar coberta. E a cobertura é você, o homem que Deus chamou como cabeça, com a sua esposa, junto ali, vocês vão começando fazendo a obra. Mas se tua casa não tiver blindada, é luta, é guerra. E outra coisa também, quando nós nos casamos, somos nós, uma carne só, você e sua esposa, você e seu esposo, e não terceiros. Tem pessoas que casam e casam com o pai, com a mãe junto, e os pais se metem no casamento, o periquito, o papagaio, todo mundo se mete, e aquela pessoa começa a ter luta, porque eu tenho certeza que um dos cônjuges não vai estar se agradando de terceiro se meter em seu casamento, porque quando nós nos casamos, porque a Bíblia fala: deixar teu pai, tua mãe, tua casa, tua parentela e juntar-se ao teu esposo ou tua esposa, porque ali é você e teu marido, tu e tua esposa. E às vezes a pessoa casa, aí a mãe tá sempre enfurnada dentro da casa, o pai também, sempre se metendo. Isso daí traz luta pro casamento. Tem pessoas que casaram, mas ainda continuam dependendo do papai e da mamãe. E tem certeza que vivem embaixo de luta. Quando você casa, é você e tua esposa. É você e teu esposo. Não é terceiros se metendo. Tem pessoas que ainda chamam pai e mãe para vir cozinhar na casa dela. Tem casais que não conseguem viver sem a opinião do pai e da mãe. Ainda conseguem viver na dependência do pai e da mãe, mesmo depois de casado. Isso traz luta para o casamento. O casal tem que estar unido, independente da situação. Não pode ficar dependendo de pai e mãe ainda. Você já está casado, já tem tua casa. E outra coisa também que é uma luta, é você casar e morar em casa de sogro e sogra. É trazer peleja para tua casa. Porque quando você casa, a melhor coisa que tem é você ter tua privacidade. Você e teu esposo ou tua esposa. Porque não adianta nada você casar e morar com teu sogro e tua sogra. Quer ver luta? Vai morar com o sogro e com a sogra. Não porque às vezes o sogro é mau ou a sogra é ruim. Nada disso. É porque você está casado, você precisa de uma privacidade. Não adianta você casar e morar com sogro e sogra, porque vai enfrentar luta. É o que acontece nos dias de hoje. Muitos estão casando com a família toda. Não casam só com seu cônjuge, mas sim com a família toda. Isso é uma luta, uma guerra. Essa é a minha palavra para o teu coração. Blinda a tua casa, blinda teu casamento, e depois você vai fazendo as outras coisas. A família em primeiro lugar, depois vem o resto.
Essa é a minha palavra para o teu coração. Fica na paz. Shalom.